Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Argumenta Mais, vídeo no qual nós continuaremos as nossas análises em relação às propostas da prova de compreensão e produção de textos de 2024/2025 da Federal do Paraná. No vídeo de hoje nós iremos trabalhar com a análise do terceiro texto que foi cobrado no ano passado, que é justamente o texto sobre o comunicado, aquela questão discursiva que deu muito o que falar. Afinal, 700 pessoas mais ou menos zeraram. A Federal passou a foice em 700 pessoas. O que é muito zeramento, e a gente vai tentar entender por que aconteceu esse zeramento a partir de um documento oficial. Caso você não me conheça, meu nome é Pedro Matheus, sou formado em Letras Português pela UTFPR, a maior universidade de Curitiba, pelo menos para mim. Dou aula desde 2017 e trabalho com os vestibulares do Enem e da Federal do Paraná especificamente desde 2018. Em 2020, fundamos a Argumenta Mais, a primeira escola de redação de Araucária, cujo objetivo, cuja missão é muito simples: revolucionar o ensino de redação na região e colocar o maior número possível de pessoas dentro da Universidade Federal do Paraná. Se você não acompanhou as outras aulas, eu já tenho 2 vídeos sobre esse arquivo maravilhoso que a Federal do Paraná liberou, analisando o resumo, que foi a primeira questão ali do ano passado, e a argumentação, que foi a segunda questão discursiva, a segunda redação que vocês precisavam fazer. Nessas análises eu trabalho com textos nota 0, os textos com nota entre 0 e 5, 5 e 10, 10 e 17 e nota 20, dando preferência, é óbvio, aos textos com nota 20. Mas chega de enrolação e bora para o que importa: analisar a proposta e analisar os textos. Nesse caso aqui, a gente vai se dedicar um pouquinho mais ao que a questão discursiva pedia e também ao que a própria Federal acabou comentando sobre essa questão discursiva. Porque o que eu preciso que vocês entendam já de antemão: são 11 mil candidatos, mais ou menos, que vão para a segunda fase. Desses 11 mil candidatos, 700 zeraram. A gente está falando de muita gente, a gente está falando de praticamente, 5% da prova zerou a terceira questão. Normalmente, a gente tem uma média ali de 100 pessoas, 130 pessoas que acabam zerando uma questão ou outra questão da Federal do Paraná. Então, querendo ou não, é um número muito chamativo e a gente precisa entender por que essas pessoas zeraram. E mais do que isso, como eu vou fazer para eu não zerar? Porque, querendo ou não, isso importa muito para nós, certo? Todo mundo aqui que vai avançar para a segunda fase não quer ter a sua questão discursiva zerada de forma alguma. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro a gente vai entender o que o comando acaba pedindo e depois a gente vê o que a Federal acabou comentando. Leia a seguir o parágrafo final de um comunicado aos interessados. Ok, a gente já lê. Escreva 1 ou 2 parágrafos iniciais que apresentem a articulação de continuidade com a finalização do texto proposto, que deverá ser considerada como fecho do texto por você elaborado. Uma articulação adequada deve indicar os destinatários do texto, ser clara e coerente com relação ao parágrafo final, introduzir informações novas que garantam a progressão no tratamento do assunto, ter no mínimo 8 e no máximo 10 linhas. Percebam, esse enunciado, ele é muito especial, ele é muito importante, porque, primeira coisa, leia a seguir o parágrafo final de um comunicado aos interessados. Ou seja, nesse caso aqui você já tem o gênero textual, é para produzir um comunicado. Segunda questão, aqui mesmo, leia a seguir o parágrafo final desse comunicado, e eles reforçam isso aqui, ó. Escreva 1 ou 2 parágrafos iniciais que apresentem a articulação de continuidade com a finalização do texto proposto, que deverá ser considerada como fecho do texto por você elaborado. Ou seja, a própria Federal mencionou 2 vezes até o momento que
O texto base que eles estão oferecendo é a finalização do seu texto. Porém, eles não estão falando, olha, lá na sua redação você vai repetir isso. Não é para repetir. O enunciado deixa claro, considere como finalização do seu texto, e não que você vai copiar e colar, tudo bem? E eles reforçam, né? Uma articulação adequada deve indicar destinatários, ser clara e coerente com relação ao parágrafo final. Tem que ter sentido com o parágrafo final, e não repita o parágrafo final, tudo bem? Isso é muito importante. O próprio enunciado já deixa isso muito claro. Mas enfim, vamos para o texto em si, tá? Dessa forma, então a gente começa aqui com um conectivo de finalização. Informamos a todos que retomaremos nossas atividades e reabriremos ao público a partir do dia 1º do próximo mês, das 8 às 19, como de prática, como comum, né? A contar dessa data, estaremos à disposição para atendê-los no endereço habitual. Olha que interessante. Coisas que você pode concluir. Primeiro, quando você olha para esse parágrafo final, você percebe que a gente está lidando com o quê? Muito provavelmente com algum local meio que atenda em horário comercial, 8 às 19. Não é um local, não vai ser, por exemplo, uma balada. Uma balada, só se tiver balada de dia, né? Mas eu acredito que não. Então a primeira questão é essa. É um horário comercial. Pedro, o que pode ser? Bom, tudo aquilo que possa ser aberto ao público. Por exemplo, ano passado a gente teve um dos nossos estudantes que foi super bem, ele falou que era um zoológico. Tipo, beleza, ok, ele foi extremamente criativo nisso. Falou que era um zoológico. A gente teve uma outra pessoa que falou que era uma cafeteria. A gente teve uma outra aluna que falou que era um clube curitibano, que era um clube, tipo um clube de campo, assim, sabe? Um clube de encontros. E que aí tinha tido um ataque nesse clube. E por conta desse ataque, eles tinham fechado para depois voltar a atender. São possibilidades. Vocês poderiam ir por vários caminhos. A UFPR não estava olhando para isso. Ela estava olhando para coerência. Faz sentido isso que você está criando? Isso que você está montando? Mas mais do que isso, talvez uma das coisas que mais pegou o pessoal era um gênero novo. O comunicado é um gênero novo. A UFPR nunca tinha cobrado comunicado até então. E pegou todo mundo de surpresa. E beleza, tá tudo certo. Eles têm esse direito, né? Eles têm essa possibilidade de cobrar algo diferente. Porém, vamos pensar. É um gênero textual do dia a dia dos estudantes. Com uma certa recorrência, vocês têm contato com comunicados, mesmo que sejam comunicados, por exemplo, de redes sociais, em que, sei lá, um influencer X ou Y faz um comunicado ao pessoal. Aí ele faz o quê? Aos meus queridos seguidores, esse perfil vai passar por uma redefinição dos conteúdos por causa disso. A gente quer atender vocês melhor, a gente quer publicar conteúdos melhores para vocês. Vejam, a gente tem um certo contato com um comunicado de vez em quando. Então não era um gênero textual tão fora da casinha assim. Mas é claro, ele dá uma pegada. Afinal, é algo novo, é algo diferente, é algo que a UFPR nunca tinha cobrado. Então, querendo ou não, foi um pouco surpreendente. Mas mais do que isso, quando a gente olha para o texto em si, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é uma progressão textual. Aqui na Argumenta, a gente ensina os alunos, quando a gente trabalha com progressão textual, a identificar o estilo de escrita de quem está escrevendo o texto base. Então, nesse caso, a gente percebe o quê? Se você reparar bem, é uma linguagem que, primeiro, é uma linguagem recheada de conectivos. Você tem aqui o dessa forma, o a contar dessa data. A gente tem bastante conectivos para algo que tem 2 linhas, pelo amor de Deus. Então, lá na minha produção eu poderia colocar. Outra coisa que é muito interessante, a linguagem,
Se vocês perceberem, eu vou tirar aqui o verdinho. Se vocês perceberem, a linguagem dentro desse texto é uma linguagem que ela é formal, mas ela não é extremamente formal. Ela não é uma linguagem machadiana, né, que a gente chama aqui no curso. Não é um negócio fora da casinha. Mas, ainda assim, não é informal. Coisas que a gente identifica nessa linguagem. A primeira pessoa do plural. A gente percebe que de vez em quando tem uma expressão meio fora, assim, do comum, como de praxe. Primeira pessoa de novo. Existe uma preocupação com o interlocutor, entender o que eles estão falando. Então, são pequenas características que nós, enquanto estudantes, precisaríamos adaptar na hora de montar a nossa produção. Afinal, a Federal está olhando para isso também. Tudo bem? Vamos lá, para os critérios de avaliação, a partir de toda essa explicação. O que a gente tinha como nota? Nós tínhamos lá, indicar os destinatários do texto, ou o destinatário, ou seja, em algum momento do texto, preferencialmente no começo, você faria o quê? Caros assinantes do clube tal, caros membros do clube tal, caros clientes do local tal, caros visitantes do zoológico tal, ou caros visitantes do nosso zoológico. Qualquer coisa do tipo. Indique para mim. Para quem que está indo esse comunicado? Introduz informações novas que garantam a progressão no tratamento do assunto. Algo que a gente vai perceber que a UFPR bateu muito forte é justamente em o que os estudantes adicionaram e de que forma eles adicionaram. Foi algo coerente? Não foi algo coerente? O ponto é esse, é isso que eles estão olhando aqui. Para quê? Para que você possa montar o seu texto da melhor forma possível. Esse introduzir informações novas, você foi, e aqui eu vou usar um termo que eu não gosto muito de usar no contexto de federal, mas vamos lá. Você foi relativamente criativo nessa produção sua? Você conseguiu trabalhar com algo diferente, com algo que mais do que deu, mais do que progressão, deu uma boa impressão ao corretor? A gente vai perceber isso. Vocês vão reparar nos textos com notas extremamente altas, no caso são 2 textos, como esses textos eles trazem algo diferente, que a gente olha e a gente fala, porra, que ideia massa. Querendo ou não, o gênero surpresa, ele sofre um pouco com isso. Quando a gente olha em retrospecto, a gente percebe como a Federal tende a dar notas melhores às pessoas que cumprem os critérios, mas tem esse toque de criatividade. Já vão perceber. E 3, observa os aspectos formais da norma padrão da língua portuguesa. Gramática, no final das contas. Tudo bem? Vamos lá. Olha só o que a própria Federal nos conta aqui. São várias coisas. A proposta, no entanto, exigia uma interpretação mais aguçada do comando, que é o que a gente estava conversando, pois era necessário escrever 2 ou 3 parágrafos iniciais do fecho fornecido. Vejam o que a Federal estava mencionando aqui pra gente. A proposta exigia uma interpretação mais aguçada do comando, pois era necessário escrever 2 ou 3 parágrafos iniciais do fecho fornecido, o qual continha as características e a linguagem de um comunicado informativo. Olha que interessante, a gente precisava das características e da linguagem de um comunicado. O que significa isso? Aquilo que a gente estava conversando sobre uma linguagem parecida com o que foi apresentado depois, dentro desse último parágrafo, e mais do que isso, né, um conjunto de características informacionais, ou seja, eu preciso deixar claro por que eu fechei o meu local, qual a justificativa para eu ter fechado, e mais do que isso, qual é o meu estabelecimento, o que eu estou fazendo, com quem eu estou falando também, tudo bem? Ou seja, para o pleno atendimento da questão, a pessoa candidata precisaria entender que era necessário apresentar um destinatário, era inferido a partir do fecho um período de suspensão de atividades do estabelecimento, era inferido, era concluído, ou seja, quer dizer que nós fechamos e por isso que a gente vai abrir. Isso é uma inferência nesse contexto.
O motivo para esse fechamento, bem como o que seria realizado para dirimi-lo, deveriam ser explicitados. Ou seja, por que que fechou e o que a gente vai fazer em relação a esse fechamento? A gente fechou, que nem uma mocinha aqui do curso, né, que passou em medicina. Ela falou que eles fecharam por conta do ataque do ataque ao clube. E aí teve uma pessoa que se machucou e estava hospitalizada. Por isso que eles iam fechar para depois poder atender melhor. Se tratava de uma progressão textual, mas que o trecho dado se referia ao fim do comunicado. Ou seja, você precisaria considerar aquilo que a federal deu como o fechamento do seu texto, e não que você ia copiar e colar. Tudo bem? Continuemos aqui, porque é muito interessante, tá? As justificativas que eles trazem para o aumento dos zeramentos nessa proposta. Talvez pela falta de letramento escolar quanto à produção desse gênero, supostamente mais cotidiano e até mais familiar à população de modo geral, esse supostamente que ele é bem importante, né? Porque é uma suposição deles. Ou mesmo pela originalidade da proposta. Os equívocos de interpretação e de produção foram generalizados, 5%, refletindo-se no desvio de vários pontos da proposta. Diversos textos não seguiram o comando e consideraram o fecho como início, produzindo os parágrafos finais e não iniciais do comunicado. Ou seja, a galera considerou a parte oferecida pela prova como o começo do texto e produziu mais para frente, fez algo além disso, né? E na realidade não era essa a intenção. Outro equívoco comum foi a cópia do trecho fornecido, o que não estava previsto na proposta. É o que a gente vem conversando. Também houve casos de omissão de destinatário e mesmo de remetente. A menção ao ramo ou à atividade do emissor do comunicado era primordial para o pleno exercício da proposta. É o que a gente vem conversando em relação a quem que está produzindo esse comunicado. É o clube lá, o clube de campo? É uma cafeteria? É o zoológico? Enfim. E aí vem, talvez, uma das partes mais importantes, que é a reconsideração. Caso você não saiba, no ano passado teve uma segunda rodada de correções. Por quê? Quando saíram as primeiras notas, muita gente boa zerou a redação. E quando a gente pegava os textos, a gente olhava e a gente falava, caramba, mas atendeu ao comando. Não faz sentido essa pessoa ter zerado. E aí, o que eles fizeram? Pegaram esses textos e recorrigiram, ou seja, corrigiram novamente para que a gente pudesse ter essa nota mais justa. Algumas pessoas a nota voltou ao normal, ou seja, tiraram lá 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos. Em contrapartida, outras pessoas se mantiveram zeradas. Qual foi a justificativa para isso? Vamos lá. É oportuno ainda explicar a reconsideração de textos anulados, o que gerou uma segunda rodada de avaliação. Como é sabido e frisado em edital, em provas de concurso público ou processo seletivo é vedada a identificação do candidato na folha de versão definitiva que será avaliada. Essa identificação pode ocorrer em forma de assinatura, autorreferência, eu, Maria, tal, indicação de número de documento, de endereço residencial ou de e-mail, entre outras formas que possam associar aquela resposta à pessoa que a redigiu, mesmo que tais dados sejam elaborados em caráter ficcional. Que foi uma das grandes justificativas ao longo dos recursos, né? Olha, foi criado em formato ficcional, foi criado por ser uma ficção. Em uma primeira avaliação, textos que tinham essas marcações, conforme orientações jurídicas, foram eliminados. No entanto, posteriormente, entendeu-se que muitas pessoas não tinham conhecimento do que poderia ser considerado como identificação. Dessa feita, todas as produções anuladas por identificação foram reavaliadas, seguindo os mesmos critérios de avaliação deliberados previamente pela banca. Desse corpus, alguns textos permaneceram anulados porque, de fato, havia algum elemento em dissonância com o comando da proposta, não se tratava de um comunicado, não havia respeito ao limite de linhas ou ainda havia uma referência inequívoca à pessoa autora da produção. Vejam, eles afirmam isso é uma verdade, tá? Só que tem um ponto aqui. Nós tivemos alunos que criaram nomes ficcionais. Então, por exemplo, a gente teve uma pessoa que o nome que ela criou foi Emanuel da Silva, que é um nome extremamente comum, um nome extremamente genérico. Se você se chama Emanuel, desculpa, e da Silva também, mas é um nome extremamente genérico,
que não mencionava nada sobre a própria candidata. Ela teve o texto zerado no primeiro momento e depois voltou ao normal a nota. E aí a nota dela subiu, lá foi avaliada normalmente. Em contrapartida, nós tivemos um outro estudante que também criou um nome genérico para a empresa, alguma coisa Silva lá, e mantiveram o texto zerado. O que isso revela? E é uma hipótese, ok? É uma hipótese, é uma impressão. Aconteceu com um ou outro aluno. A orientação que foi dada foi, se tiver nome, vai ser zerado. E na reavaliação, eles mantiveram isso, mas sem um peso tão grande. O que isso gera? Esse problema de que uma pessoa que tem o texto com nome ficcional é avaliada normalmente, uma outra pessoa que também tem um nome ficcional tem o texto zerado. Foi algo que, infelizmente, foi muito problemático. Porque, afinal, a gente está falando de sonhos, a gente está falando da avaliação da entrada no vestibular. Muitas pessoas estão tentando isso aí há trocentos anos. E, querendo ou não, a pessoa, quando ela passa para a segunda fase, o que ela espera? Ser avaliada de uma forma isonômica, de uma forma justa. Então, mesmo tendo essa reavaliação, a gente percebeu aqui no curso que algumas pessoas continuaram sendo mal avaliados, continuaram com essa avaliação relativamente injusta. E vejam, por que eu falo que é relativamente injusta? Por um motivo muito simples. Se é pra zerar todo mundo que tem nome, zera todo mundo. Zera geral. E fechou. Agora, se você vai zerar um, vai zerar outro, e não vai zerar todo mundo, e aí? Por que você não zera um e zera o outro, então? É pela letra? É porque a pessoa escreveu mais bonito? É por algum outro motivo? Então tira nota em outras coisas. Se, por exemplo, o cara que inventou o nome, o comunicado não ficou tão bom, avalia o cara pelo comunicado, então. Porque a mocinha aqui em questão, que teve seu texto, que subiu de novo a nota e tudo mais, era um ótimo comunicado. O único erro era o nome. Quando você pega o outro rapazinho que eu tô mencionando, ele tem um texto que o comunicado em si não é tão bom, então tira a nota pelo comunicado não ser tão bom, e não pelo nome. Se a gente for pegar as notas, nesse caso aqui, valia um 12, um 11, um 10 que seja. Mas 0, porra, é sacanagem. Então, é isso que eu tô querendo evocar aqui com vocês. Mesmo tendo a segunda rodada, problemas perduraram, né? Questões, assim, perduraram. Mas beleza, né? Fazer o quê? Depois que a gente manda o recurso, acabou. A gente recebe a resposta da banca e é isso aí. Mas enfim, né? Fazer o quê? O gênero autorizava o usufruto de criatividade para a criação do contexto ficcional, que levou ao estabelecimento à interrupção das atividades. No entanto, vale frisar que, como critério de avaliação, foram ponderadas características como informatividade, o quanto você informou e se você informou coisas coerentes que deveriam realmente ser informadas, a progressão, a verossimilhança no sentido de parece verdade, ou você fechou uma loja por uma invasão de alienígenas. Não vai parecer verdade. E coerência, faz sentido com o que veio depois, e até mesmo o que você montou faz sentido, tem lógica o que você montou? O ponto é esse, tudo bem? Dito isso, espero que tenha ficado claro esse trabalho com o comunicado, com a própria proposta. O que faremos agora? Vamos analisar alguns textos. Textos nota 0 e subindo essa nota. Quando chegar nos textos nota 20, aí a gente conversa sobre os dois textos que a UFPR disponibiliza para nós. Tudo bem? Bom, vamos lá. A gente vai trabalhar excepcionalmente com os dois textos nota 0 aqui, porque eles cometem erros bem diferentes, tá? E são erros curiosos. Olha só, nota 0. A pessoa tava lá, né? Pá, a contar dessa data estaremos à disposição para atendê-los no endereço habitual. Aí... E essa foi a resposta que recebeu do posto de saúde da sua cidade. Dona Maria, moradora da cidade há pelo menos 20 anos, se deparou hoje cedo com a mensagem sobre o funcionamento da unidade de saúde. Assustada, a mulher vai ao mercado e comenta assustada que desde que mora aqui é a primeira vez que vê a unidade fechada. A senhora aproveita a pergunta
e pergunta ao balconista se ele sabia de algo. O menino então diz ter ouvido de outros clientes que após a troca do prefeito, os lugares públicos passarão por reformas para melhor atender seu povo. A senhora então, quieta, ficou, com os olhos brilhando, pensou, até que enfim, começaram a pensar na gente. Vejam, por que é zero? Por um motivo muito simples, gente. Simplesmente a pessoa fez uma narrativa. É um outro gênero textual. Não tem nada a ver com a história. E de verdade, eu não sei por que a pessoa fez isso. Porque, tipo, tá muito claro aqui no começo. É um comunicado. Não é uma narrativa, não é nenhuma outra coisa. Então, não sei que equívoco que foi. Talvez, às vezes, a pessoa ouviu assim, não, o terceiro gênero lá da Federal é uma narrativa, ou pode ser uma narrativa, e entendeu que era pra fazer isso. Enfim, né? E o segundo é mais curioso ainda. Os primeiros 5 a chegar no local destinado vão ganhar 70% de desconto na compra de um ingresso. Vamos trazer a nossa nova maior atração, o equilibrista. Ele irá fazer um espetáculo sensacional em cima de uma corda amarrada a mais de 15 metros de altura sem nenhum equipamento sequer. Para compra de um ingresso normal, você pode nos contatar pelo site Circo Maluco ou por telefone. Aí o número foi escondido na transcrição. Aqui, veja só, tem uma vibe do comunicado, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o que foi montado. A pessoa fugiu, fora que a pessoa botou um site e botou um telefone. O cara botou um telefone numa redação de vestibular. Então, assim, esse é o motivo pelo qual esse cara, né, acaba zerando ali. Enfim, né, uma relativamente... relativamente uma viagem. Tudo bem? Vamos lá. 0, 1 e 5. Portanto, os clientes dos quais já tenham sido atendidos, antes mesmo do fechamento, terão suas mercadorias entregues a partir do dia 5º do próximo mês. O mesmo será levado em conta a novos agentes de telecomunicações, que apenas o bot de atendimento ficará opertante ao fim do nosso expediente. Nossa equipe deseja boas festas a todos e um Feliz Natal. Bom, essa pessoa aqui, ela entendeu provavelmente que aquele trecho do texto era um trecho inicial e aqui ela continuou essa linha de raciocínio. Fez ao contrário. Eu vou nesse segundo aqui também. A escola estadual Professor de Assis informa que a secretaria da escola estará fechada por causa das férias de fim de ano, nesse mês de dezembro. A secretaria deseja para todos uma boa festa, uma boa festa e véspera de fim de ano. Dessa forma, informamos a todos que retornaremos nossas atividades e reabriremos ao público a partir do dia 1º do próximo mês, das 8 às 19, como de praxe. A contar dessa data, estaremos à disposição para atendê-los no endereço habitual. Vejam, agora a gente até tem um comunicado que está informando o fechamento da escola, porém essa pessoa fez o quê, né? Ela acabou copiando. Então, aqui você tem a criação do candidato e aqui você tem o texto base, copiado. O que é problemático, evidentemente, né? É algo que a Federal mesmo acabou mencionando aqui pra cima da gente, né? Tem que entender que isso daqui é parte do texto, é a parte final do texto, e não uma parte que você vai copiar e colar. Tudo bem? As análises são rápidas, nesses textos com nota 0 e 5. Daqui pra frente, a baguncinha começa. Olha só, eu até marquei pra gente conversar sobre esse segundo aqui. Anterior à data, estaremos disponíveis a partir de hoje, das 11 às 17, para agendamentos de consultas, os quais podem ser realizados via e-mail e via WhatsApp. Serão devidamente respondidos por ordem em até 1 hora. Caros pacientes da Dental Blue, o consultório ainda encontra-se em reformas, então pedimos por gentileza paciência para a liberação de horários dos tratamentos de casos cirúrgicos. Sendo assim, esperamos sua colaboração e compreensão das informações. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Atenciosamente, Dental Blue, onde seus dentes estão sempre em nossas mentes. Criativo, criativo, criativo. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mencionar aqui com vocês. Por que esse texto, ele foi entre 5, 1 e 10? Porque isso daqui parece um comunicado, especialmente essa segunda parte, em que a pessoa está explicando para nós, olha,
a gente tá a gente tá fazendo reformas na Dental Blue. A gente tá alterando ela para atender vocês melhor. Então tem um comunicado aqui. No entanto, vocês concordam que não bate o primeiro parágrafo com o segundo? Não tem uma relação coerente, coesa entre o primeiro e o segundo? Porque no primeiro a pessoa simplesmente está falando, olha, a gente atende vocês lá via WhatsApp, certo? No segundo, olha, a gente está em reforma. Com todo respeito, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tipo, até poderia ter, se fosse invertido. Invertido, beleza. Ou meio que aglutinando, né? Falando, olha, a gente tá em reforma e por isso a gente tá atendendo vocês via WhatsApp. Aí, beleza. Teria mais lógica. Entretanto, a pessoa acabou não conseguindo construir isso. Segunda questão que eu quero levantar sobre esse texto, que foi com 5.1 a 10. O nome. O nome é um nome ficcional. Teoricamente, pensem o seguinte, teoricamente, esse candidato, essa candidata, poderia, né, ter combinado lá com um corretor ou outro da Federal do Paraná e falado, olha, eu fiz um texto que que eu menciono uma tal de Dental Blue, sobe minha nota. É um nome. Então, e eu reforço, se é pra zerar, zera geral. Entendem? Porém, é claro que eu, enquanto professor, prefiro 1000 vezes que não zerem a Dental Blue, que não zerem os outros casos que a gente vai perceber. Por quê? Porque são coisas de criatividade, são coisas que fomentam a criatividade na hora de montar o texto. São coisas que deixam o texto extremamente mais legal. Por isso que eu acho que é melhor não zerar. Por isso que eu acho que faz mais sentido não zerar. Claro, se o cara coloca eu, Maria, aí o cara tem que zerar mesmo. Enfim, né? Ou o cara bota um telefone. Mas nome ficcional, seja para personagem, nome ficcional, seja para empresa, não zera. Tudo bem? Entendem o ponto? Pedro, você está dando sua opinião? Sim, é minha opinião isso aqui. Mas vamos lá, segue lá. 10.1 a 17. Aqui já começa a melhorar, tá? Vamos trabalhar, nesse caso, com o segundo texto e vamos pegar o que a Federal fala, tá? Porque é muito bacana a observação que ela faz. Prezados pais e responsáveis. Comunicamos que, devido à necessidade de melhorias no espaço Kids do edifício Santa Rosa, nome de novo, mas enfim, será necessário interromper a programação de colônia de férias infantil do prédio, iniciada em 20 de novembro deste ano, antes do previsto. As reformas terão início na próxima segunda-feira, 15 de dezembro, a fim de atender a todos da melhor maneira, o mais rápido possível, conforme os planos de melhoria. Até aqui, até faz sentido, tá? Qual é o meu ponto? Vamos lá, vem aqui. Querendo ou não, quando a gente olha para o que está sendo montado aqui em cima, o finalzinho não bate, né? A contar dessa data estaremos à disposição para atendê-los no endereço habitual. Por que não bate? Porque, pô, eu já sou do edifício Santa Rosa, cadê? Eu já sou do edifício Santa Rosa. Então, não... Sei lá, eu consigo inferir que a colônia de férias é algo que o prédio faz. Então não sei se fica legal. Mas enfim, os novos projetos incluem novo parque ao ar livre, brinquedoteca ecológica, espaço ampliado e mais monitores à disposição. Informamos que, devido à alta procura pelo projeto, estaremos reabrindo as inscrições para aqueles que ainda têm interesse nas vagas. Lembramos que o limite de idade para a participação das crianças é de no máximo 12 anos e no mínimo 3 anos de idade. A inscrição gratuita e sem mensalidade ou taxas a pagar. Ok, vamos lá. Primeira coisa. Quando você pega esse texto, ele é interessante. Até por isso ele tá com uma nota um pouquinho melhor. Mas tá relativamente bagunçado. Até porque quando você vai lá pra cima, vem aqui, e você tenta conectar, não conecta tão legal assim com o que tá sendo montado aqui. Por quê? Porque a pessoa foca tanto em descrever os novos projetos e tudo mais, e esquece que o parágrafo seguinte é aquele parágrafo final,
de que, olha, a gente vai voltar a atender vocês no primeiro dia lá e tal. Talvez se essa pessoa tivesse feito assim, ó, trabalhado com o edifício Santa Rosa, com o fato de que ele fechou, falado da reforma, mas vindo direto para cá, e depois falado de quando eles vão voltar a atender, beleza, aí faria mais sentido. Só que nesse caso não bateu tanto. E o que a própria federal fala? Olha só, os textos 27 e 28 atendem à proposta e estruturam adequadamente o conteúdo. O texto 27, que é o de cima, é marcado por desvios de norma padrão e por uma quebra de coesão com o fecho sugerido, ou seja, o fim da produção autoral não está plenamente articulado com o trecho dado pelo comando, que justificam a pontuação atribuída. Igualmente, o texto 28 padece do mesmo problema, já que há uma descontinuidade entre os trechos. Além disso, o texto 28 dedica mais conteúdo para falar sobre a colônia de férias, o que não era o foco primordial do comunicado. Entendem o ponto aqui, então? Então, é um texto bom, mas é um texto que fala tanto da colônia de férias que esquece da reforma. Fala tanto sobre, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter assado, mas e a reforma? E a volta? E o comunicado? E a informatividade sobre o comunicado? Acaba sofrendo um pouquinho com isso. Tudo bem? Agora os dois últimos textos, que são os textos mais interessantes, ok? Vamos lá. Aos clientes do Café Cultura. Direcionou já. Já tem um interlocutor. Destinatário. Gostaríamos de comunicar que o nosso espaço passará por uma reforma com o objetivo de torná-lo inclusivo e de melhorar o conforto dos senhores. A obra terá início essa semana e contará com uma equipe formada pelos melhores profissionais que colocarão o projeto na prática. Após ouvir diversas sugestões, resolvemos adicionar rampas, cardápio em braille e atendentes fluentes em língua brasileira de sinais. Assim, pessoas cadeirantes, cegas e surdas terão um melhor atendimento e sentirão de fato o quão bem-vindas são no estabelecimento. A comida permanecerá deliciosa como de costume e o cheiro do café ainda tomará conta do ambiente. Ficaremos apenas esse mês sem funcionar, mas certamente valerá a pena, tendo em vista a importância das melhorias implementadas. Dessa forma, voltamos a atender vocês no primeiro dia lá do mês que vem. Excelente! Mas mais do que isso, veja só. Você tem o destinatário, você tem o que eles estão comunicando. A gente vai reformar o Café Cultura, o nome inclusive aqui, né, mas enfim. A gente vai reformar o Café Cultura para que seja um espaço mais inclusivo. E eles vão explicar o que a gente vai fazer. A gente está informando o que vai ter nessa reforma. Aí começa. A gente vai colocar cardápio em braille, vai colocar a galera que sabe Libras, a gente vai colocar rampa. Qual a consequência disso para a vida de vocês? No que isso vai melhorar a vida de vocês, queridos clientes do Café Cultura? Pessoas que necessitam de necessidades especiais vão ser muito mais bem atendidas, vão se sentir muito mais em casa. Aí a pessoa informa que fora isso, nada vai mudar, a gente vai continuar oferecendo uma comida deliciosa para vocês e fecha informando mais uma coisa. A gente vai ficar fechado só esse mês. Por quê? Porque essas melhorias vão melhorar o atendimento com vocês. E aí olha que interessante. Olha como casa. Volta lá pro começo. Dessa forma, informamos a todos que retomaremos nossas atividades e reabriremos ao público a partir do primeiro dia do próximo mês, das 8 às 19, o que faz sentido com o Café Cultura, como de costume. A contar dessa data, estaremos à disposição para atendê-los no endereço habitual, o que faz sentido também com Café Cultura. Porque, afinal, é diferente do edifício Santa Rosa, que eu já moro lá, provavelmente. Então, eu já sei onde é o endereço habitual. Café Cultura é para todo mundo daí. Olha que interessante, cara. A pessoa pensou aqui muito bem a forma de montar esse texto. E vamos ver aqui, ó. Prezados, o texto 30. Prezados desfrutadores de boas obras literárias e amantes da escrita eternizada em papel. Olha que bonito. Então já temos aqui o vocativo, né? Para quem o comunicado se direciona. Com as chuvas que ocorreram nessa semana,
Nossa coleção de livros de aventura, romances e os famosos gibis de histórias brasileiras acabaram por ficar debaixo d'água após uma das prateleiras do corredor C cair para o lado de fora da cobertura metálica durante a noite. O que a pessoa tá fazendo aqui? Ela tá informando para mim, olha, aconteceu uma parada lá, que é que choveu e caiu a prateleira. E aí caiu. É isso que tá me contando. Devido ao empecilho, então devido a esse problema, a nossa equipe decidiu por reformular as estantes e prateleiras, bem como adicionar uma área fechada para estudos e leituras na biblioteca mais amada por vocês. As obras serão iniciadas na próxima terça, dia 15 do mês atual, sendo muito provável que durem em torno de 2 semanas para serem concluídas, tornando inviável atendê-los em meio ao pó e junto de máquinas perigosas. O que a pessoa está fazendo aqui? Está informando ao corretor, né, informando nesse caso, aos desfrutadores de boas obras literárias e amantes da escrita eternizada em papel, o quê? O que a gente vai fazer com a biblioteca? Então veja, a nossa equipe decidiu por reformular tudo e as obras começam na próxima terça-feira. Aí a gente vai ficar um tempo sem atender vocês, porque não dá para atender em meio a máquinas perigosas e em meio ao pó. Apesar de chato, se faz necessária essa melhoria para recepcionar nossos clientes no mais alto padrão. Dessa forma, aí casa com o final perfeitamente. Informou, deu um motivo para o fechamento e o que eles vão fazer em rosa e em verdinho. Esse era o objetivo do comunicado, pelo menos dessa pessoa. Tudo bem? O que a Federal comentou sobre isso? Ambos os textos se destacam pelo excelente domínio do gênero e pelo impecável atendimento à proposta. Apesar dos pontuais desvios de norma padrão, dos erros de gramática, né? As produções desenvolvem uma estrutura de comunicado adequada, com rica informatividade quanto aos motivos da interrupção do serviço e com detalhamento sobre o que será feito no período de inatividade. Em especial, realce-se o trabalho verossímil no acréscimo dos dados, o que sustentou as justificativas com coerência. Por fim, há uma indicação clara e direta quanto ao destinatário e pode-se ler o fecho sugerido com a manutenção de coesão. Ou seja, quando eu leio o texto inteiro da pessoa e continuo lendo o parágrafo dado pela Federal, faz sentido. Tem coesão, tem coerência. Tá bem montado no final do dia. Legal, né? Pô, proposta bem criativa por parte da Federal, um trabalho bem legal, tá? A ideia da proposta foi muito boa. É muito triste, né, que tenha acontecido todo aquele conjunto de erros ao longo da correção, mas acontece, né? Acredito eu que, em certa medida, ficou o aprendizado ali para a banca e, numa próxima, talvez os corretores vão ser melhor orientados. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Caso você tenha se interessado, caso você tenha gostado desse vídeo e queira aprofundar os seus estudos, nós temos também outros 2 vídeos sobre a Federal do Paraná e sobre esse arquivo, analisando o resumo e analisando a argumentação que foi solicitada. E se você gostou muito, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, que em 2025 e daqui pra frente a gente vai começar a trabalhar muito mais com o nosso YouTube. Afinal, a gente já tem um trabalho de 5 anos no Instagram, então caso você queira nos conhecer lá, é só acessar instagram.com/argumentamais ou escrever argumentamais na sua barra de pesquisa, que vai ser uma honra ter você como meu seguidor lá no Insta. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ou me manda no Instagram, que eu com toda certeza vou atendê-lo. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos. Até mais!